Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, parentes, aqueles que nos acompanham no nosso programa aqui da Igreja Batista da Lapa, dentro da nossa EBD Express, nós estamos hoje tratando de um novo tema dentro dos 10 mandamentos. Nós vamos falar sobre o quarto mandamento nessa série que nós estamos apresentando através aqui das nossas mídias sociais. O tema de hoje é um tema bastante polêmico até, né? E que tem criado tantas discussões ao longo dos séculos aí, a ponto de encontrarmos até denominações que fazem questão de colocar o quarto mandamento na sua identificação. Nós estamos falando do sábado, não é? Então, o quarto mandamento que nós encontramos no texto sagrado, e nós vamos ver que Moisés, quando apresenta isso, em Êxodo capítulo 20, do verso 8 ao verso 11, ele diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Interessante que ele, quando ele coloca lembra, é porque isso já havia sido tratado antes. Não ia lembrar de alguma coisa que seria totalmente nova, não é? Então, havia, de certa maneira, uma certa prática de se reverenciar o sábado, embora não conseguimos encontrar, antes da passagem de Êxodo capítulo 20, que isso era um mandamento, mas apenas uma maneira de respeito, de reverenciar a Deus no dia de sábado. E aí ele diz assim: lembra-te do dia do sábado para santificá-lo, trabalharás 6 dias... E neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor. Não é? E aí, na sequência, diz assim: nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. O Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Esse é o texto que encontramos em Êxodo. Não é? Bom, pensando um pouquinho na cronologia, então, do dia do sábado, que foi adotado, então, como mandamento, nós vamos encontrar que o 7º dia, não necessariamente o sábado, mas no 7º dia da criação, Deus criou tudo em 6 dias. No 7º dia, Deus descansou e ele abençoou o 7º dia. Até então não se fala em sábado, fala no 7º dia. Então Deus estabelece aqui praticamente a semana dos 7 dias, né? E colocando como no último dia a santificação, o dia que seria o dia do descanso do Senhor, né? E nós vamos encontrar depois, ainda já no deserto, né, quer dizer, anos depois, ou milênios depois, né, veja que não havia uma observância no texto bíblico, não se cita que os patriarcas guardavam o sábado como mandamento, né, e vamos encontrar então que antes de se tornar oficialmente o quarto mandamento, então no capítulo 16 de Êxodo, então, quando Moisés está com o povo, ele fala: amanhã vai ser o dia do Senhor. E hoje, sexta-feira, vocês vão guardar porção dobrada do maná, para poderem não ter que fazer nenhum serviço no sábado. Né? Isso era a ideia de Moisés ali. Então, foi quando o povo trabalhou, colheu uma porção dobrada daquela bênção que Deus dava para eles no final do dia. Né? E aí, lá no capítulo 20, então, oficializa a questão do sábado como sendo um mandamento sagrado para os judeus. Né? Bom, o que é que nós podemos, então, dessa primeira parte, já considerar? Primeiro, Deus elegeu o 7º dia para o seu próprio descanso e o santificou, ou seja, colocou esse dia à parte, colocou esse dia de uma forma especial. No princípio, bastava então respeitar esse dia,
ter uma reverência a esse dia, porque era o dia que o Senhor havia descansado. O sabá, como é que nós vamos encontrar no texto original, é citado antes das tábuas do Monte Sinai. Então, algumas semanas antes, talvez alguns dias antes, Moisés havia falado sobre o sábado. Mais tarde, então, se tem no mandamento que profanar, ou seja, desrespeitar, não reverenciar, né, o dia do Senhor, tornar esse dia comum, era motivo para a morte. Dava uma sentença de morte, né? Mas é interessante notar que Deus não prejudicou o povo por não trabalharem no sétimo dia. Pelo contrário, Deus dava a bênção dobrada para eles para a alimentação. Uma outra coisa interessante, no Levítico capítulo 21, verso 12, há instruções específicas para o sumo sacerdote que deveria ter uma conduta digna do cargo que ocupa. Ele era uma pessoa diferenciada. Então, quando fala que não deveria profanar, a ideia que nós vamos encontrar então em Levítico 21, 12, é que aquela pessoa que foi consagrada, assim como o sábado foi consagrado, não poderia ter uma atitude como os demais, os comuns. Mas naquele dia era um dia especial. Aquela pessoa consagrada, ungida, era uma pessoa diferente. Então é nesse sentido de que o dia do Senhor é um dia diferente, é um dia que tem que ser reverenciado, esse é o ponto-chave da questão do sétimo dia. Bom, por outro lado, quando nós vamos analisar então as leis que regem até hoje, ou pelo menos regiam na época dos hebreus, nós vamos encontrar cerca de 613 mandamentos. Então, os 10 que nós estamos tratando aqui nessa nossa série é apenas a parte, vamos supor assim, mais nobre, a parte mais destacada. Mas existiam outros muito importantes dentro dos mandamentos que os judeus deveriam seguir. Conta-se 613 pela lista de vários rabinos famosos que listaram esses mandamentos. 365 deles eram chamados de negativos e 248 positivos. Ou seja, aqueles mandamentos que tinha não logo no começo, né, 365, e aqueles outros que eram mandamentos que vinham acompanhados às vezes de bênção ou que vinham como de alguma alegria. E aí tinham mandamentos para ser usados no templo de Jerusalém ou no tabernáculo. Havia um mandamento específico para homens, para mulheres e também para os sacerdotes, né? Então, nesse cenário, o que nós temos é que os judeus viviam em função desses 630 mandamentos e eles tinham uma lei rígida para tudo que eles faziam. Qualquer passo que eles davam, qualquer coisa que eles mexiam, era regulamentada por alguma regra. E aí a pergunta que nós estamos fazendo hoje é: e nós, cristãos, devemos seguir os 10 mandamentos? Ou talvez a pergunta melhor seria assim: deveríamos obedecer 613 mandamentos? Porque não dá para pensar em só obedecer 10 mandamentos, porque a lei era grande. Então o fato de você seguir um ou outro mandamento, você, de qualquer maneira, era amaldiçoado, porque você não observava a lei toda. Ou se obedeciam todos eles, ou você era maldito, não é? Então não se tratava de esse ou aquele outro mandamento ser respeitado pela minha opinião pessoal. Bom, desses 10, então, que é a nossa série aqui, nós vamos encontrar que 9 deles não há grande dificuldade no nosso mundo cristão. Praticamente eles estão embutidos, ou eles estão diluídos, ou até destacados em muitas nossas práticas cristãs. Mas esse quarto mandamento é que gera polêmica, que é aquele que
até foi motivo de muita análise por Paulo, por exemplo, nas igrejas dos gentios. Bom, mas eu queria mostrar que essa série de mandamentos, os 613, se tornou para os judeus um peso muito grande. Difícil, muito difícil. A Bíblia diz que era praticamente impossível de algum judeu cumprir completamente, não é? Então nós encontramos o texto dizendo assim: já os que são pela prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então, a lei, ela é exaltada no Velho Testamento, nos Salmos, a lei é boa, a lei é justa, mas na questão prática, ela trouxe uma maldição para os judeus porque eles não conseguiam cumprir 100%. Isso. Então, Paulo afirma isso em Gálatas capítulo 3, verso 10, de que havia uma maldição por não ser possível cumpri-la 100%. E aí, ao mesmo tempo, em Gálatas 3,13, Paulo fala assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Então, uma vez que não era possível para o homem comum, para o israelita comum, para o hebreu comum, seguir todos os mandamentos, então, e ele se tornou então amaldiçoado por isso, então Deus providencia uma maneira de resgatar esse povo, que era o povo escolhido por ele, através de Cristo. Então, quando Jesus vem para poder cumprir todos os mandamentos, o único que consegue cumprir todos foi Jesus, e ao mesmo tempo que ele cumpre, e quando ele vai para a cruz como Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo de Deus, e através do seu único sacrifício, como diz o autor aos Hebreus, se torna perfeita, né? se tornou trouxe a perfeição. Então, nesse momento, ele leva consigo para a cruz toda a maldição e toda a lei, porque ele absorve para si, ele nos redime, né? Ele nos resgata dessa maldição na cruz do Calvário. A dívida que nós tínhamos, então, por não poder cumprir os mandamentos todos, ela é paga através de Cristo na cruz do Calvário. E aí nós encontramos um texto muito interessante de Paulo, de Romanos capítulo 10, verso 4, ele fala: porque o fim, telos, da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Então, na impossibilidade de um judeu comum, do hebreu comum, cumprir toda a lei, então a lei, na verdade, ela vai apontando, ela vai acabar sendo encerrada em Cristo Jesus. O seu fim é Cristo, o único que consegue cumprir tudo isso, né? E aí é interessante um pensamento de um teólogo das antigas, lá do século XVII, né? John Bengal diz assim: a lei persegue o homem até que ele se refugie em Cristo. Então diz: tu encontrastes o teu asilo, não te perturbarei mais, agora é sábio, agora estás seguro. Então veja que em Cristo nós encontramos proteção contra a maldição da lei. E até no Velho Testamento nós vamos encontrar passagens bíblicas que falam que quando uma pessoa era perseguida e ela escapava por algum crime que fosse atribuído, ela poderia ir para alguns tipos de cidade que eram cidades que protegiam a pessoa. Não poderia ser pega naquele lugar. Eram cidades, vamos chamar de cidades protetoras, cidades santuário lá. Então já tinha essa figura de que a pessoa poderia se esconder em algum lugar, ganhar uma certa proteção, né, para não ser punida. Então veja que Cristo vem também nesse sentido, né, de nos proteger contra a maldição. E aí Paulo escreve em Colossenses capítulo 2, verso 14: tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu. O que ele removeu? O escrito da dívida, inteiramente encravando-o na cruz.
Então, na cruz de Cristo, ele botou lá, pendurado, todas o nosso escrito de dívida, todas as dívidas, todas as ordenanças. E a partir daí estabelece um novo tempo, né? E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, quer dizer, que não nos favorecia. Ele a removeu pregando-a na cruz. Na cruz de Cristo, essas ordenanças foram encravadas. Essas ordenanças acabam ali, porque Jesus nos redime dessa maldição, né, e estabelece uma nova era, a era cristã. Né? O objetivo maior da lei é revelar o Cristo. Né? Então a lei, na verdade, ela aponta para alguém que era esperado, o Messias, que poderia cumprir tudo isso. Nós vamos ver também um pensamento muito, muito rico do Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores da antiguidade, e ele diz assim: não sou um pregador do velho sábado legal. Aqueles que eram professores da lei insistem nisso o suficiente. Quanto a mim, sou um pregador do evangelho e me regozijo porque os crentes não estão sob a lei, mas sob a graça. Um mundano está sob a lei e é o seu dever lembrar o sétimo dia para santificá-lo, pois assim rege a lei que é o seu feitor. Mas não estou sob a lei e, portanto, guardo esse dia não como sétimo, mas como o primeiro dia da semana, do qual meu Salvador ressuscitou dos mortos. Não o guardo por lei, mas pela graça. Não o mantenho como uma servidão servil, não como um dia em que estou acorrentado e impedido por restrições contra a minha vontade, mas considero um dia em que posso ter santo prazer em servir a Deus e em adorar perante o seu trono. O sábado do judeu é uma tarefa para ele. O dia do Senhor do cristão, o primeiro dia da semana, é para ele uma alegria, um dia de descanso, paz em ações de graça. Esse é o pensamento de Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores da nossa antiguidade. Bom, uma vez então que nós já concluímos de que Cristo pregou na cruz todas as ordenanças e toda a maldição que era decorrente da não observância da lei mosaica, nós vamos então perceber que temos um novo e vivo caminho. Isso é o que o autor aos Hebreus fala. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias do Senhor. Porei as minhas leis nos seus corações e as escrevereis em suas mentes. Então temos um novo e vivo caminho. Não mais a lei em pedras, mas a lei agora em nossos corações. E nós vamos encontrar também de que as igrejas cristãs, no modo geral, quando elas têm a sua declaração doutrinária, como as igrejas batistas brasileiras, elas estabelecem o ponto de observação da Bíblia, como é que elas interpretam as Escrituras. E a Convenção Batista Brasileira, na sua declaração doutrinária, logo no começo, quando ela trata das Escrituras Sagradas, no seu item 7, ela diz assim: as Escrituras Sagradas devem ser interpretadas sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Então veja que nós cristãos não estamos mais debaixo da lei mosaica, mas nós estamos agora sob a graça de Cristo. Então a nossa interpretação do sábado, do primeiro dia da semana e dos demais mandamentos passarão necessariamente por Cristo crucificado na cruz. E para concluir, nós vamos ver que esse novo caminho inaugurado por Jesus insere-se totalmente no mapa do amor. Não é? Jesus traz agora uma nova abordagem que até então os judeus não a consideravam dessa forma.
Então ele coloca e pergunta e responde através dos primeiro e segundo grande mandamento. Ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que amarás o teu próximo como a ti mesmo não está na lista dos 10 mandamentos. Não aparece isso lá. Mas na visão de Jesus, no ministério de Jesus, ele traz o amor ao próximo como o segundo maior mandamento. Então, desse ponto de vista, nós podemos ver então que esses 10, embora seja uma síntese de todos os mandamentos de Deus, mas Jesus dá uma importância muito grande para o amor, e se ele tivesse talvez que reescrever os 10 mandamentos de Moisés, ele apareceria certamente em segundo lugar. É isso que nós vamos observar. Há muitas pessoas que têm dificuldade de entender esse novo, vivo caminho que vemos pela graça, porque as pessoas gostam de ter regras para cumprir, se sentem mais seguras como regras para cumprir. Em casa nós temos um cachorrinho que ele me chama a atenção pelo seguinte: toda vez que eu pego a coleira, ele fica feliz. E eu fico olhando para ele e falo assim: mas você é mesmo bobinho, né? Porque a coleira é um símbolo de prisão ali. Mas quando eu pego a coleira, ele entende que a coleira é para a gente vai sair de casa, ele vai ter liberdade. Então ele fica todo feliz. Há muitos crentes que gostam de estar na coleira e se sentem felizes, como o meu cachorro lá de casa, né? E ainda eu queria, ainda voltando nessa questão do amor, lembrar que Jesus, quando ele fala no segundo grande mandamento, ele se refere a um mandamento que está na lista dos 613 mesmo, mas ele está lá na posição 205. Né? Não é um dos primeiros. Quando você pegar a lista dos mandamentos positivos, não é? Você vai encontrar lá na posição 205, na posição 207, diz assim: amar todos os filhos do pacto. Né? Levítico capítulo 19, verso 17. Na posição 207 aparece amar ao convertido ao pacto, e que é o que vem a amar aquele que é o peregrino, que está em Deuteronômio capítulo 10, verso 19. Então Jesus pega esse mandamento de amar o próximo, que está quase que na final da lista, e o coloca em segundo lugar nas suas ordenanças, no novo e vivo caminho. Queridos irmãos, vamos observar que o propósito do guardar o sábado, que nós vamos encontrar lá na lei mosaica, Moisés diz assim: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. O dia de sábado para o judeu é uma memória de que ele saiu do Egito. E essa mesma memória vamos trazer para nós, não como nós tivéssemos saído do Egito, mas do dia que Jesus ressuscitou. Então, o sabá é tão importante para o judeu como o domingo é para nós, porque o domingo vai sempre nos lembrar que Jesus ressuscitou. E a igreja primitiva tinha suas atividades eclesiásticas no primeiro dia da semana. Várias vezes aparece isso nos nossos textos do Novo Testamento. Então, o que eu queria aqui chamar a atenção é: desrespeitar, deixar de referenciar o dia do Senhor é pecado. Não há dúvida quanto a isso aí, não é? Nessa época que nós estamos vivendo de pandemia e de facilidade da internet, eu diria que nós estamos muito vulneráveis a pecar, porque as pessoas vão tratar o culto, né, que ele pode ver pela TV, que ele pode ver pelo seu celular, não de uma maneira que ele está prestando um zelo, que ele está prestando uma reverência ao seu Deus. Ele está tratando isso como entretenimento. E aí eu digo que nós estamos arriscados a pecar porque vamos colocar isso como alguma coisa
que, ok, quando der eu vou ver o vídeo da igreja, vou ver a aula da escola dominical, vou ver a pregação. Mas eu não gasto o meu tempo, eu não separo esse tempo adequado para, na frente da TV, na frente do meu celular, eu estar ali compenetrado de que eu estou fazendo uma adoração. Então, essa reflexão nos faz pensar qual é o tipo de adoração que você está fazendo nessa época de pandemia, nessa época da mídia social, em que eu coloco todas as pregações num dispositivo eletrônico para ouvir na hora que for conveniente. O nosso Deus não é para ser tratado na hora que é conveniente, o nosso Deus é para ser tratado prioritariamente. Isso. Então, mesmo que tenhamos essa facilidade, isso não nos dá o direito de tratar a nossa adoração a Deus de uma forma tão leviana como estamos arriscados a fazer. Não é? Então, que Deus te abençoe, né? E que você tenha um zelo sempre grande pelo dia do Senhor. Né? Não vai lhe fazer mal você, às vezes, sacrificar alguma das suas atividades para poder adorar a Deus nesse dia. Eu me lembro de uma história, quando eu era criança ainda, menino, e que eu aprendi que o domingo era o dia do Senhor, que eu ia para a igreja. E aí eu sou de uma família muito pobre, e lá no Paraná, em Telêmaco Borba, eu tinha que engraxar sapato para poder ter o meu dinheiro. Mas domingo de manhã naquela cidade, isso há praticamente 60 anos atrás, quase, era o dia que todo mundo engraxava sapato de manhã. Era uma mania da época dos homens engraxarem sapatos, mesmo que a cidade era uma cidade que não tinha rua asfaltada. E todo mundo ganhava dinheiro daquela manhã, mas eu não podia ir, porque eu tinha que ir para a igreja. E aí o que eu fazia? Eu ia para a escola dominical, fazia o que eu tinha que fazer, assistia a minha aula, voltava para casa, almoçava, e aí eu pegava minha caixinha de engraxar sapato e ia lá no ponto onde as pessoas vinham para engraxar o sapato. Surpreendentemente, eu fazia mais dinheiro naquela tarde do que eu poderia fazer pela manhã, porque todos os meus concorrentes já tinham ido embora, e aquelas pessoas que não podiam engraxar o sapato naquela tarde viriam e eram todos os meus clientes agora. Então, eu aprendi desde cedo que quando eu dou prioridade ao Senhor, o Senhor me abençoa. O povo hebreu aprendeu que poderia guardar na sexta-feira a porção dobrada do maná celestial e que não ia fazer falta. Não vai fazer falta na sua vida você separar o primeiro dia do Senhor para uma verdadeira adoração. Que Deus te abençoe.